Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, sintam-se em casa, como nós sempre gostamos de frisar, essa casa é de Jesus, é uma casa de oração, uma casa de ensinamento, de aprendizado, de esclarecimento, onde todos nós podemos nos sentir verdadeiramente em casa. A palavra da noite hoje é gratidão. Gratidão por tantas coisas. Primeiro por ver essa casa cheia, de tantas pessoas que se dispuseram a vir até aqui em busca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece para nortear a nossa caminhada terrena. Gratidão por tantas bênçãos que esta casa tem recebido desde que ela foi aberta. Gratidão pelas amizades que aqui fizemos, pela convivência, enfim. Mas a gratidão maior hoje nós queremos direcionar para agradecer pelo resultado do evento que nós realizamos no último domingo, dia 1º. A gente passa aqui muitas semanas tentando convencê-los, a nos auxiliarem, tentando vender o nosso peixe, no caso é frango, porque o yakisoba é com frango, para que a gente possa conseguir os recursos para darmos continuidade à nossa obra. E graças a Deus, graças aos voluntários, graças às pessoas que adquiriram, graças às pessoas que doaram, graças às pessoas que venderam, graças às pessoas que divulgaram, ofereceram, enfim, é uma rede de colaboração tão grande que eu não me atrevo aqui a citar o nome de ninguém, porque eu seria injusta com certeza, porque a memória não me favoreceria nesse quesito de lembrar de todo mundo. Então, todos aqueles que estão envolvidos, estiveram envolvidos nesse evento, o nosso agradecimento de coração. Superamos a nossa meta, parafraseando a Dilma Rousseff, criamos uma meta, superamos a meta, superamos a nossa meta, que inicialmente era de aproximadamente 150 yakisobas, beiramos os 300 yakisobas. Então, nós queremos agradecer, esse dinheiro vai ser utilizado numa obra de amor, como todo mundo sabe. Então, realmente, a noite hoje é para expressar a nossa gratidão. Nosso muito obrigado de coração, que Deus abençoe a todos. Dito isso, novamente a gente fala aqui do nosso livrinho, Fundamentos da Doutrina Espírita, que fica ali na porta, disponível para quem quiser levar essas informações tão valiosas para casa, para um amigo, para um conhecido, para nos auxiliar na divulgação da doutrina espírita da maneira correta. E para que a gente não perca o costume, a gente não vai dizer o que é, mas em meados de julho nós já viremos com outra promoção, outra gostosura, e aí a gente reinicia aqui de novo o nosso marketing, para que a gente possa contar novamente com a colaboração de vocês. Hoje nós estamos recebendo o Leonardo Arruda, nosso companheiro da cidade de Limeira, com o tema Fé, Esperança e Caridade. E tenho certeza que todos nós vamos extrair da explanação dele lições valiosas e mais do que extrair, que nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Então vamos dar início, de fato, à tarefa da noite, elevando os nossos pensamentos, com esse sentimento de gratidão envolvendo os nossos corações, agradecendo pelo dia que nós tivemos, pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa, agradecendo pela nossa família, pelos nossos amigos, pelos nossos companheiros de trabalho, pelo nosso trabalho, pelo teto que nos abriga, pelo pão de cada dia à nossa mesa e principalmente pela oportunidade de estarmos aqui encarnados nesse planeta, que é um planeta escola, um planeta hospital, para que nós possamos encontrar em nós mesmos, norteados pelos ensinamentos da doutrina espírita, o caminho para acelerar a nossa evolução e para que nós possamos nos tornar espíritos melhores. Que assim seja. Leonardo, a palavra é sua. Boa noite a todos. Vamos continuar na palavra gratidão, Gratidão pelo convite, mais uma vez estar aqui junto de vocês, podendo trazer um pouquinho dos estudos, das reflexões
E confesso que tenho tido um grande exercício em torno de descobrir, de compreender qual tem sido o nosso propósito encarnados, né? Quais são as ferramentas que nos propiciam avançar, progredir, aproveitar dessa grande escola, como bem colocada no começo, quais são as ferramentas e como utilizá-las, porque por vezes parece que nós vamos vivendo, vivenciando e não vamos muito dando conta de que nós temos que trazer pela racionalidade, que temos nós que compreender quais são os nossos passos, quais são nossos deveres e o que nós temos que fazer enquanto encarnados. Então, quando nós trazemos o tema, a fé, a esperança e a caridade, são momentos desafiadores que temos passado. Temos que buscar o estímulo, o crescimento da nossa fé, temos que depositar as esperanças em dias melhores, mas como temos buscado progredir? Como temos parado para pensar nas ferramentas de progresso? Porque é isso que nós precisamos. Temos avançado? Temos avançado. De forma consciente ou de forma inconsciente? Não seria um momento, não estaríamos nós no momento adequado de compreender a maneira consciente que somos chamados a aqui estar, a estagiar? Então o desafio maior, eu tenho gasto um bom tempo da minha vida buscando compreender as ferramentas que propulsionam justamente esse progresso. E cada um de nós tem que buscar essas ferramentas em si, no dia a dia. Então quando falo que eu busco, não quer saber que eu já tenho praticado. É um sinal de que eu tenho compreendido qual é o caminho que eu tenho que seguir, qual é o caminho correto, qual é a rota correta. E é esse o convite da noite de hoje, para que possamos pensar em progresso, para que possamos pensar em evolução do espírito de forma consciente, porque temos evoluído de forma inconsciente. Temos melhorado? Temos. Mas sabemos aonde? Sabemos o que temos acertado e o que temos errado? Porque embora ainda não tragamos todo o entendimento da vida, fato é que a consciência já permite entendermos o que é certo, o que é errado, o que é o mal, o que é o bem. Quando pensamos em fé, em esperança, em caridade, são virtudes que estão ligadas ao progresso. Por isso é importante pensarmos e refletirmos. Costumo muito lançar a ideia e peço para que vocês possam refletir. Aliás, a fé já começa sendo assim. A fé não é uma ferramenta em que eu vou numa prateleira e adquiro de uma hora para outra. As virtudes que nós vamos trabalhar hoje são virtudes que nós já trazemos dentro de nós. Quando pensamos nessas virtudes morais, a fé, a esperança e a caridade, nós já trazemos ela dentro de nós. Não é necessário recursos para que nós possamos ativá-las. Quando olhamos por outras virtudes, são virtudes a serem adquiridas. A paciência, a benevolência, a mansuetude. Mas nós não estamos falando dessas que nós temos que adquirir. Na noite de hoje, nós vamos falar de virtudes morais que nós já temos condições de ativar dentro de nós. São virtudes que Deus já traz no nosso íntimo. E se assim o é, por que nós temos evitado utilizar? Por que nós temos evitado encontrar as ferramentas necessárias para colocá-las em prática? Por que é que nós ainda trazemos o entendimento do passado? Por que é que nós nos limitamos a verificar, a enxergar a verdade? A começar pela fé. A fé não é aquilo que nos aproxima de Deus, são as relações que nos aproximam de Deus. Mas o curioso, e que talvez nós nunca tenhamos parado para pensar, é que a fé não é adquirida apenas na experiência, no momento, na encarnação atual. Ela vem através do passado.
A fé, ela vem se estruturando por experiências que nós tivemos em outras existências. Fortalece também nessa, porque a fé não é uma fé vacilante, como Kardec muito bem nos traz, é uma fé que nós temos que colocar justamente pela razão. A todo momento, a todo tempo, a toda a humanidade, pegarmos aquilo que nós temos vivenciado, aquilo que nós temos experimentado e trazer pelo crivo da razão. Por isso a fala de hoje, quando eu digo que cada um tem que trazer para o entendimento próprio, é porque nós não estamos mais no momento em que a fé tem que ser imposta. Nós não estamos mais em um momento em que a fé é comprada. Nós não estamos mais no entendimento de que a fé é justamente do modo como o outro me coloca. Progredirmos de forma consciente é compreendermos que a fé é uma construção íntima de cada um de nós. Que nós vamos ganhando fé quando olhamos e colocamos ao crivo da razão. Conseguimos extrair fundamentos sólidos, porque senão nós vamos cair na fé vacilante, na fé ilusória. E aí, quando nós formos colocados em prova, quando formos chamados a entender o que é a fé, talvez nós não tenhamos construído essa base. Ainda temos buscado trazer o entendimento do passado, antes do que o Cristo nos trouxe, e não uma fé viva, não compreendendo de fato como conquistar essa fé. Por isso trazemos nessa noite de hoje um ponto para que nós possamos entendê-la ao longo da discussão. Pensar na fé no passado, o que é que nós estaríamos fazendo aqui então? Fato é que nós temos buscado a fé algumas horas do dia, algumas horas da semana, algumas horas do mês. E agora nós somos convidados a olhar ao passado e entender o que nós temos construído. E aceitar que por vezes aquilo que nós imaginamos como verdade tenha que ser remodelado. Por isso a doutrina espírita nos traz a imortalidade da alma, a imortalidade do espírito, e nos convida a lançar um olhar muito mais profundo sobre essas três virtudes que nós nos propusemos a trazer para a reflexão. Porque a fé, pela doutrina espírita, ela modifica a maneira como nós a entendemos. A esperança, que é esperar tempos melhores, confiança num futuro, a doutrina espírita também nos convida a lembrarmos que, como vivemos oportunidades sucessivas, que nós acreditamos na imortalidade da alma, na imortalidade do espírito, nós vamos colher ou nós vamos viver a esperança de acordo com o que nós temos plantado hoje. Então a esperança nós também vamos olhar para ela no futuro. Se a fé nos convida a olhar o passado, as experiências que nós já tivemos, e a esperança é justamente olhar para o futuro, como temos olhado e como temos encarado o dia a dia? Como temos olhado e encarado o que nós somos hoje? Porque se pensamos em progresso, se pensamos em avanço, se pensamos na condição inerente do espírito de crescimento espiritual, é preciso que nós, de fato, mergulhemos a compreender quais são os ensinamentos que nós trazemos a respeito desses três pontos, dessas virtudes tão importantes. Lançamos a esperança. Quantas vezes falamos, amanhã será um dia melhor, amanhã com toda certeza colheremos frutos melhores. Mas temos nos preparado para isso de forma consciente? Ou estamos nós lançados ao léu e seja lá o que for, seja lá como for? Porque saímos de uma costa ao alto mar e não nos preocupamos em chegar na outra costa.
Saímos de uma margem e preferimos ficar estacionados em alto mar, sem compreender que nós temos que olhar para a outra margem, ou seja, cumprir com os nossos deveres, compreender os nossos papéis, compreender o porquê nós somos chamados e porquê que a fé e a esperança e a caridade que nós ainda não chegamos é tão importante nessa trajetória. Quando nós olhamos na construção da fé, nós temos construído e fortalecido a fé, a base, temos fortalecido o nosso entendimento que a fé não é a religiosidade, ou temos imaginado que ela é a religiosidade. É importante nós frisarmos isso, é importante nós olharmos a fé nesse início, porque senão nós pensamos que o simples fato de vir aqui, ouvir uma palestra, tomar um passe ou estudar, nós vamos estar estimulando a nossa fé. E a fé é justamente quando nós colocamos à prova e vivemos, damos o testemunho, vivemos pelo testemunho, passamos por ele, e aí nós temos confiança então. Ou então porque nós já temos um olhar diferente a compreender que tudo aquilo que Deus tem nos dado, todas as belezas que têm chegado aos nossos olhos, às nossas mãos, como oportunidades benditas, são um despertar, para que de fato eu compreenda ter a confiança em Deus. Mas creio que ainda nós estamos muito distantes de estimular a nossa fé apenas por olhar por aquilo que Deus tem nos dado. Então parece que ainda nós estamos meio perdidos dentro dessas definições entre fé, esperança e a caridade, que nós nem falamos. E a caridade, quando nós vamos falar justamente nessas três virtudes importantes ao progresso, de novo, buscarmos compreender o que nós temos que fazer para progredir de forma consciente. Porque se eu não trouxer isso para o meu pensamento, se eu não acordar com isso na mente, se esse não for o meu alvo, talvez eu não tenha compreendido o que eu estou fazendo aqui. E é esse o desafio nosso como espíritas. A doutrina espírita nos abre diversas oportunidades, diversos olhares, diversos entendimentos para nós olharmos o que nós estamos fazendo, de onde nós viemos, para onde nós vamos, mas quem nós somos hoje e o que nós somos convidados a viver hoje. E aí chegamos na caridade propriamente dita. E com toda certeza vamos nós pensar na caridade como sendo a caridade que nós damos os recursos materiais àqueles que necessitam, porque essa nós conhecemos muito bem. Às vezes não a praticamos como deveríamos, mas nós já conhecemos. Quando nós cedemos daquilo que nós temos, quando nós cedemos das questões materiais para o auxílio orgânico dentro da necessidade do outro, ou quando nós doamos do que nós temos para ajudar e auxiliar aqueles que trazem menos recursos, ou então que nós doamos ou ajudamos para a construção de algo, de uma obra, de uma reforma ou alguma coisa. Mas será que é essa a caridade? Porque Kardec nos lembra no Evangelho que fora da caridade não há salvação. Se nós pensarmos naqueles que vivem em condição de miséria, que não consegue dar nada, então quer dizer que ele não tem salvação? Vejamos como nós vamos seguindo, ouvindo as informações, lendo os evangelhos, lendo os ensinamentos doutrinários, mas nós não conseguimos extrair o verdadeiro significado. Nós não conseguimos trazer para a nossa prática, nós não conseguimos trazer para o nosso dia a dia. E aí a construção da fé fica comprometida. A esperança, ela fica fantasiosa, porque nós vamos fantasiando o futuro sem pensar propriamente dito. E a caridade vai sendo uma caridade caprichosa, que nós vamos fazendo sem pensar o real motivo, o porquê nós fazemos, muitas vezes para nós ganharmos um destaque, mas não paramos para pensar o que tem nos motivado, o que tem nos movido diante desses três ativos
dessas 3 virtudes tão importantes para a evolução espiritual. E essa dificuldade do entendimento não é algo que vem de agora. Então é algo que nós temos que trazer e compreender, que todos nós trazemos a dificuldade de entender essas 3 virtudes. As dificuldades vêm muito antes da época do Cristo, mas nós precisamos despertar, nós precisamos compreender para parar de ter essas dificuldades de entendimento. Quando nós vamos buscar na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, ele vai justamente dar uma resposta à comunidade que trazia uma dúvida. E que a dúvida era justamente essa: o que nós devemos seguir? O que nós devemos compreender? Quais são os conhecimentos que são válidos, pensando em progresso espiritual? Porque essa é a meta do Espírito. Quando Paulo funda a comunidade, ele coloca uma pessoa para representá-la, porque ele continua o seu trabalho de expansão das comunidades e chama Apolo para ser o representante local. Mas o pessoal começou a ficar um pouco na dúvida, porque o Cristo havia morrido, desencarnado, crucificado, Paulo tinha ido embora, tinha deixado um representante. Eles ainda traziam conhecimentos equivocados das crenças antes do Cristo. Então, a quem seguir? Quais são as ferramentas que nós devemos ter como base? Vamos ouvir Apolo, vamos ouvir o Paulo, vamos ouvir ao Cristo, vamos ouvir a nossa consciência, vamos ouvir a comunidade. O que nós devemos ouvir? E é aí que Paulo coloca que nos resta a fé, a esperança e a caridade, e que a mais importante seria a caridade. Se a mais importante é a caridade, é como se Paulo estivesse dizendo: tudo que vocês trazem até hoje, e o convite para que nós pensemos nisso também, tudo que nós trazemos até hoje, esqueçamos um pouco, deixamos para trás. É passado, porque nós não viemos pensando de forma consciente. Agora seremos convidados a essa consciência, a esse despertar. Esqueçamos tudo e vamos caminhar pela fé, pela esperança e pela caridade. Mas a mais importante de todas, como Paulo nos traz, é a caridade. E será que seria a caridade beneficente ou seria a caridade benevolente? Seria a caridade em que eu me despendo de materiais ou de virtudes e morais? Se nós buscarmos na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec vai colocar: qual é o entendimento de Jesus por caridade? Benevolência, indulgência e perdão. Então nós não estamos falando de caridade material. Então agora nós temos que deixar para trás também um pouquinho agora. Compreender que a verdadeira caridade que nos impulsiona à transformação é a caridade moral. Que buscando nas traduções nós vamos encontrar que ela não vem como caridade, ela vem traduzida como amor, como ágape, aquele amor legítimo que nós ainda não temos condições de sentir, mas que pela bênção divina já somos convidados a começar a experimentar. Então, entre a fé, a esperança e a caridade, passaremos a refletir sobre a fé, a esperança e o amor. E dentre essas 3, a mais importante é o amor. Porque conseguimos ser caridosos sem amor? Não. Conseguimos ter esperança num futuro, a colher bons frutos, se nós não tivermos amor nas nossas práticas? Não. Então o amor é o papel principal. E Paulo vai nos afirmar isso quando ele vai colocar: ainda que se eu compreendesse a língua dos homens, ainda que eu conhecesse a língua dos anjos, ainda que eu tivesse toda a fé do mundo,
ainda que eu tivesse o dom de todas as profecias, ainda que eu conhecesse todos os mistérios do mundo, ainda que eu tivesse toda a fé, ainda que eu tivesse toda a esperança, se eu não tivesse o amor, eu nada teria. Paulo vai nos colocar então que o principal ativo nosso é o amor. Que se nós fizermos tudo o que nós estamos fazendo, mas não colocar o amor no sentimento puro, no sentimento legítimo, tudo é em vão. Nós conseguimos caminhar com o amor já? Todas as nossas relações trazem o amor verdadeiro? Não é aquele amor maquiado. Então, será que as nossas relações têm tido algum valor? Será que nós temos conseguido adicionar alguma coisa à nossa fé, a fé verdadeira? Será que nós podemos ter esperança num futuro? Ou será que nós temos recebido tudo porque Deus tem sido bondoso demais, generoso demais? São conquistas nossas aquilo que nós temos vivenciado? Porque nós não temos plantado tão bem assim. Nós não temos nos relacionado tão bem assim. Nós não temos buscado essa aliança com o alto tão bem assim. E como eu disse, é algo que nós temos que olhar nesse momento a nós despertarmos para a nossa condição, a encararmos o nosso dever. Porque senão nós vamos ficar nesse processo de reencarnar sem compreender os nossos objetivos. E Emmanuel nos traz no livro Ceifa de Luz, ou seja, a mostrar que para nós colhermos um futuro de luz, temos nós que trazer esses ensinamentos. Ele vai trazer que o ar e a caridade são os ativos necessários para manter o equilíbrio do organismo. E aí nós vamos pensar, o ar, quantas vezes nós temos respirado no último mês? Na última semana, no último dia, na última hora? Emmanuel vai comparar essa caridade, esse amor, como sendo o ar que nós respiramos, que Deus nos entrega em abundância, que nós temos a todo momento, a todo instante. Uma analogia interessante a olhar, porque o ar é justamente aquilo que nos mantém vivo como organismos. E temos recebido de Deus e nem damos conta, porque temos recebido muito mais do que temos feito, temos recebido muito mais do que temos sido generosos. Talvez tenha faltado gratidão a Deus nas compreensões daquilo que Ele tem nos dado. E aí nós vamos pensar, mas por que o ar é tão importante a manter o organismo e a caridade também? Porque nas nossas relações do dia a dia, se nós não tivermos amor, talvez já teremos morrido no progresso espiritual. Para que nós possamos ter fôlego para progredir, fôlego para avançar, o combustível necessário, o ar necessário é o amor. E se nós não estamos olhando para ele da mesma forma que estamos olhando para o ar, ou seja, dando a todo momento, fornecendo a toda relação, talvez nós temos aniquilado já a possibilidade de estarmos aqui encarnados. Talvez mais uma vez vamos passar pela condição da carne, sem compreender a importância da fé, sem criar a esperança em dias melhores e sem cumprir o nosso papel. Porque o amor é muito difícil, né? E de fato é. Amar os nossos próximos já é difícil. Amar aquele que nós amamos já é difícil. Mas quando trazemos esse amor, é amar a todos, em toda a condição, em todo momento, em toda a situação. A caridade ganha uma dimensão muito maior,
A caridade nos cobra uma postura muito diferente. E a doutrina espírita nos amplia o campo de trabalho, mas também nos chama a ter a esperança, porque aquilo que parece ser difícil hoje, se não olhado com carinho e com amor, será apresentado para nós amanhã novamente. Quando descortina esse horizonte, nos convida a começarmos a experimentar dessa virtude. Experimentar, porque ainda não temos a capacidade de praticar em sua pureza. Mas o fato é que todos nós estamos vivendo num sistema de interdependência, que Deus instituiu esse sistema, e assim sendo temos que compreender quais são as ferramentas necessárias para viver nesse sistema de interdependência. É impossível pensarmos em progresso, é impossível pensarmos em avanço sem a ajuda do outro. Por muitas vezes deixamos de ajudar, por muitas vezes ignoramos o outro no caminho, mas o fato é que nós temos recebido muito, por vezes sem perceber, tanto encarnados como desencarnados. Então somos chamados a lembrar que estamos todos nós nessa interdependência. Se em casa, no lar, temos dificuldades, somos chamados a lembrar que temos que muitas vezes tirar o orgulho, deixarmos de ter razão para implantarmos o amor verdadeiro no lar. Se na sociedade, por vezes, somos convidados a experimentar situações difíceis, é porque lá somos chamados também a vivenciar aquilo que Jesus tem nos ensinado. No trabalho, aquele companheiro difícil, que muitas vezes tem nos insultado, passado a perna em nós, que saibamos também lançar o perdão, a compreensão, que faz parte das virtudes morais. Jesus não disse que seria fácil, aliás, nem com ele foi. E quanto mais nós vamos aprendendo sobre fé, quanto mais nós vamos raciocinando e trazendo pela razão, embora fique mais perceptível, a lição também fica mais difícil. Porque são dadas as oportunidades e nós achamos que a fé é justamente o meio que nós temos de receber benefícios. E se nós olharmos pela passagem do Cristo, se nós olharmos pela passagem dos apóstolos, a fé ela vem através de muito sacrifício, através de muito suor, de muito trabalho, porque a caridade, como falado na citação, ela é o amor em movimento, é o movimento incessante, é o bem incessante, em que eu não penso, em que eu apenas ajo, porque já está dentro de mim, já está na minha condição. E aí eu passo a olhar o outro com outro olhar. Eu passo a compreender que o outro pode errar, porque eu compreendo o outro, eu compreendo a situação do outro, eu compreendo que assim como eu erro, o outro também erra. E aí nós vamos trazer para a lição da caridade do amor, não amar apenas aqueles que nós amamos, porque de fato é fácil, mas amar também aqueles que vão contra o que nós pensamos, que nós intitulamos ou rotulamos como inimigos, mas que nem o são, porque somos todos nós uma família universal, fazemos todos nós parte de uma única família, uns mais próximos, outros mais distantes, mas filhos do mesmo Pai. E quando nós colocamos a não trazer pelo amor, nós estamos correndo por uma lei antiga, que é amar o seu próximo, amar o seu amigo e odiar o seu inimigo. Mas que Jesus vem falar que ele traz uma nova lei, que é amar o próximo, mas também amar o inimigo. E ele nos traz que o próximo também, na lição, na parábola do bom samaritano, é o próximo mais próximo. Então nós vamos perdendo aquela característica de que eu tenho que amar apenas aqueles que moram comigo debaixo do mesmo teto. Eu vou perdendo a característica que eu tenho que ter apenas amor pelo cônjuge, pela família, pelos filhos, pelos pais, e nós começamos a valorizar cada coração que está à nossa frente.
Porque o nosso compromisso não é só para com aqueles. Nós não estamos aqui à toa, nós estamos aqui porque nós precisamos estar numa interdependência um para com o outro. Seja para ensinar, seja para aprender, seja para conviver, para tolerar. Cada um é convidado a exercitar naquilo que precisa. Então, a partir da compreensão desse entendimento de que o outro está ligado a nós, nós passamos a ter mais tolerância, nós passamos a ter mais respeito, nós começamos a olhar para a dificuldade do outro e não mais colocar o meu ponto de vista, mas a estender a mão, para que ele não caia de novo. E caso ele caia, que eu possa levantar. Porque o sistema de progresso universal que Deus instituiu, para que possa ter a hegemonia do progresso, que o progresso possa ser de forma orquestrada, é preciso que ambos possam progredir juntos. Porque senão uns disparam e os outros ficam. E se nós queremos sair dessa condição de sociedade, de convivência, de compreender a dor do outro, eu vou cair pelo egoísmo, eu vou cair pelo orgulho, eu vou cair pela vaidade. Compreender que o outro tem uma falta e que eu posso ajudar, pela humildade, é também abrir o coração a dizer que eu também tenho faltas e que eu também posso ser ajudado. Um ajudando o outro, nós conseguimos chegar mais longe. E é isso que somos chamados a olhar. A não querer mudar a rota que o outro tem a trazer, mas ajudá-lo quando necessário. Assim o Cristo também fez conosco. Não mudou aquilo que nós tínhamos que passar, nos deu o livre-arbítrio, mas a toda a oportunidade nos mostrava o caminho correto. Então cabe a nós, no exercício desse amor, dessa caridade, fazer o outro encontrar Jesus no seu próprio caminho, e nós queremos forçar o nosso entendimento do Cristo na vida do outro. Compreendermos essa interdependência é fazer com que o outro coração consiga sentir o Cristo no próprio caminho, porque Deus não faz cópias, cada um está na estrada que precisa, e nós precisamos respeitar isso. Mas respeitar é dar as mãos, fornecer o auxílio, fornecer o estímulo para que possa vencer as dificuldades. É um novo olhar que nós vamos ganhando em cima daquilo que nós imaginávamos ser muito tranquilos. É analisar para a nossa vida, para o nosso movimento e pensar se nós temos compreendido realmente como nós temos que seguir. Esse é o desafio nosso, de forma consciente, como nós temos que agir perante o outro, perante nós, perante o mundo, para alcançarmos esse progresso. Cada ser humano responde a um sistema individual de estímulos. Então aquilo que para mim, que no meu íntimo eu já consigo lidar, o outro não consegue. Por isso eu tenho que ter a compreensão do amor, o entendimento do amor. A caridade ganha diversos rótulos. O entendimento da caridade. Pensemos, amigos. Pensemos, porque temos passado pelo nosso campo de trabalho e temos esquecido de trabalhar. Temos tido a oportunidade de plantar as sementes de amor que nós já trazemos dentro de nós, de fazer brilhar a nossa luz, de levar a nossa luz aos outros corações, a levantar aqueles que se encontram ainda na condição das trevas, ainda nos pântanos do vício, e nós temos ignorado, fechado os nossos olhos e vivendo a nossa vida. E aí nós vamos perceber que a nossa vida é toda a vida. Que quando nós assumimos o papel da nossa vida, caímos mais uma vez pelo egoísmo, pelo orgulho e pela vaidade. Temos caminhado de forma consciente? Ou saímos da margem e estamos no meio do mar?
Porque Paulo também coloca no final da carta que quando ele era menino, ele também pensava como menino, ele agia como menino, caminhava como menino, julgava como menino. Mas quando ele virou homem, ele deixou as coisas de menino de lado e assumiu o seu papel de homem. A dizer que quando nós ainda somos crianças espirituais, nós ainda agimos a julgar, nós ainda nos movimentamos como infantis, como rebeldes, e que se buscamos uma fé mais estruturada, se buscamos uma esperança num futuro, é preciso que nós possamos assumir o nosso papel de crescimento espiritual diante daquilo que já é proposto a cada um de nós, porque já trazemos dentro de nós. Não são virtudes que temos que conquistar, são virtudes que temos que ativar. A condição de deixarmos de ser meninos espirituais e alcançarmos a maturidade vem justamente da maneira como nós nos posicionamos, como nós entendemos, como nós nos colocamos dispostos ao trabalho. Por vezes ainda trazemos as escamas nos nossos olhos e evitamos olhar a verdade. Verdade que Jesus traz a Pilatos quando diz que ele havia nascido, havia mais uma vez voltado à terra, justamente para dar o testemunho pela verdade. E nós já compreendemos a verdade. Olhemos dentro do coração, olhemos na nossa consciência, olhemos nas nossas relações, nós já sabemos o que é certo. Nós já sabemos qual é o caminho. Então nós já sabemos na nossa consciência aonde nós temos que ir, o que nós temos que fazer, como nós temos que realizar, mas temos buscado o caminho contrário. Daí é pior. Porque o perdoa, Pai, perdoa-vos, Pai, porque eles não sabem o que fazem, já não cabe mais para nós, porque nós sabemos. Não estamos caminhando porque não queremos. Estamos indo no sentido contrário, porque nós já temos condições. E mais uma vez, a lição não é fácil. A compreensão do nosso papel e assumirmos o dever como espíritos não é fácil. Mas é necessário, porque senão vamos aqui ficar estagiando nessa escola em que nós repetimos e não tiramos proveito. Então lembremos, meus amigos, a caridade é aquela que tudo crê, a caridade é aquela que tudo suporta, a caridade é aquela que espera, a caridade é o verdadeiro amor. Muito obrigado, meus amigos. Obrigada, Leonardo, pela lição da noite. Que Deus continue abençoando a sua trajetória para levar esses ensinamentos para quantas pessoas você puder. Antes de passar para a segunda parte, que é a fluidoterapia, o passe, eu gostaria de fazer um agradecimento que eu acabei me esquecendo no início, que são os companheiros das outras casas espíritas que contribuíram conosco também, adquirindo e vendendo o nosso yakisoba. Então, não poderia encerrar a noite hoje sem registrar esse agradecimento aos companheiros de doutrina que compreendem, né, que nós temos que caminhar unidos, que nós dependemos uns dos outros, como o Leonardo falou aqui na palestra, sozinhos nós não chegamos a lugar nenhum. Então, deixamos registrado aqui o nosso agradecimento a esses companheiros das outras casas espíritas de Piracicaba. Então, vamos, né, fazer a nossa oração para passar a fluidoterapia, lembrando que vocês podem aguardar sentados, que o Cristiano irá encaminhá-los. Pai de amor, de bondade e misericórdia, nesse momento, unimos os nossos pensamentos e os nossos corações para agradecer a vós por todos os benefícios que temos recebido em nossa existência. Agradecemos principalmente, Pai,
por aqueles benefícios disfarçados de obstáculos, de dificuldades, de dor, que muitas vezes levamos um tempo maior para perceber que são justamente nesses momentos que nós avançamos, que nós crescemos e que nos fortalecemos. Por isso, nosso obrigado. Agradecemos, Pai, pelo lugar que ocupamos nessa encarnação, pela família em que fomos inseridos, pois sabemos que em vossa misericórdia escolhestes a dedo os espíritos com os quais nós iríamos conviver, por termos pendências a resolver entre nós, ou porque poderíamos auxiliar o avanço espiritual uns dos outros. Agradecemos, Senhor, pela nossa saúde, pelo corpo físico que nos foi emprestado e que nos serve de ferramenta para nos relacionarmos nesse planeta. Que possamos, Pai, ter a consciência de que somos responsáveis por ele e que cuidemos bem da nossa matéria para estendermos a nossa permanência aqui pelo tempo necessário para executarmos o que é preciso, para aprendermos o que é preciso e para amar cada vez mais. Agradecemos pelo concurso dos bons espíritos em nossa vida, pelos bons conselhos que muitas vezes eles têm que se esforçar tanto para nos transmitir devido à dureza do nosso coração e à cristalização dos nossos pensamentos. Mas ainda assim sabemos que eles não desistem de nós. Então agradecemos, Senhor, por essas presenças benéficas ao nosso redor e que possamos a cada dia aprender a equilibrar as nossas vibrações, os nossos pensamentos, para atraí-los junto a nós, aqueles que forem do bem, e para podermos afastar e encaminhar aqueles que ainda não entenderam a finalidade da nossa existência. Senhor, que tudo que foi planejado pela providência divina tenha se cumprido nessa noite. Abençoa o nosso palestrante da noite, o fortalece e o protege, para que ele continue levando a palavra da doutrina espírita a muitos corações. Ilumina também a todos que aqui frequentam, os dirigentes não só dessa casa espírita, mas de todas as outras, para que possamos cada vez mais combater quaisquer sentimentos que possam nos impedir de desempenhar com amor, com caridade, com fé e esperança as tarefas que foram colocadas em nossas mãos. E para aqueles que vão passar pela fisioterapia, que seus corações estejam receptivos, que estejam abertos para receber as boas energias e que as mantenham junto a si através da prática do bem e dos bons pensamentos. Que assim seja.